Fala galera, bora para mais um vídeo no canal. Nesse vídeo de agora vou trazer aqui uma resposta do Arrascaeta para algo que o Mauro César Pereira disse. Mauro César falou algumas coisas ali após o empate do Flamengo contra o Central Córdoba na Libertadores e inclusive citou sobre aquele gol perdido do Arrascaeta na partida. E hoje, lá no perfil do Planeta do Futebol, lá no Twitter, ele deu uma resposta. Eu vou trazer aqui pra gente conferir, então bora ver o que tá acontecendo nessa mini treta aí. Vamos ver o que o Mauro César disse, né? Tá aí a postagem, é lá do Planeta do Futebol. Esse post tá no Instagram, mas essa resposta do Arrascaeta foi lá no Twitter e o Planeta do Futebol também trouxe para o Instagram, por isso estou trazendo aqui pra gente conferir. Vamos ver o que o Mauro César disse. Empate com o Central Córdoba tem efeito imediato e clima no Flamengo é de crise. O departamento de futebol detectou que ainda em maio falta condição física ao elenco e que por isso a Arrascaeta perdeu uma chance clara de fazer o 2-0 ontem, após uma arrancada, por exemplo. O Mauro César disse isso ontem, no caso, né? Além disso, o diretor de futebol José Boto cobra especialmente Felipe Luiz. O técnico ouve o dirigente, mas não há efeito na prática, já que Felipe segue agarrado às suas ideias. A ideia é contar com jogadores novos, com perna. A diretoria, inclusive, vai em busca no mercado nessa janela do meio do ano. Esse foi o post do Planeta do Futebol lá no Twitter. E aí, o Arrascaeta, nesse post, trouxe a resposta dele, que é essa daí que vocês estão vendo. Aí o perfil oficial do Arrascaeta, tá? Aí ele disse isso aí, escreveu, né? Isso aí. Atletismo é outro esporte. Se eu posto uma foto, acabo com essa teoria. Risos. Futebol da internet é... Tá aí a resposta do Arrascaeta para o Mauro César. Vamos lá. Agora eu vou dar minha opinião. O Mauro César critica já o Arrascaeta já tem um tempo, não é de hoje, né? E o Arrascaeta até ali no início mesmo dessa temporada não estava tão bem. Eu até os vídeos aqui que eu fazia, eu comentava com vocês, eu falava que eu também tinha essa percepção que o Arrascaeta poderia melhorar um pouco, já que a gente tem uma baita dependência, né? O Flamengo depende muito do futebol do Arrascaeta e ele é um cara diferente, pra mim ele é craque. Pra mim o Arrascaeta é craque. E por saber da capacidade dele, até que eu esperava mais. E aí o Arrascaeta começou a melhorar. É o artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O problema do Arrascaeta não é técnico. O problema do Arrascaeta sempre foi, nessas últimas temporadas, estava sendo físico. E aí, esse início de 2025, ele ainda estava sofrendo um pouco com a parte física, mas parece que veio recuperando. E aí o Arrascaeta, inclusive, nesse jogo contra o Central Córdoba, fez o primeiro gol. Só que logo em seguida, ele teve uma baita de uma oportunidade. Uma oportunidade que, a meu ver, não pode perder. Pela importância que tinha o jogo, que a gente sabia, né? Por se tratar do Arrascaeta, por se tratar de Flamengo. Então, pela importância da competição, o Flamengo que está pressionado nessa competição. E ali, pra mim, naquele gol, se o Arrascaeta faz o gol, pra mim, mudaria a história, né, do jogo. Acho que o Central Córdoba dificilmente viraria a partida. Acho que o Flamengo ficaria um pouco mais tranquilo. O Central Córdoba teria que se expor mais. E aí o que aconteceria na partida poderia ter sido diferente do que foi depois, que foi o empate, né? E aí o Flamengo acabou empatando pro Central Córdoba. Foi um baita resultado. Então acho que aquele gol perdido ali realmente fez muita falta. Tudo por esse contexto. E depois, o Arrascaeta, nessa partida, não estava bem, assim como a grande maioria dos jogadores, né? A gente viu jogadores na zaga falhando, o próprio Danilo, a gente viu o meio de campo muito mal, o Pulgar, que vinha sendo um jogador importantíssimo, não foi bem naquela partida, De La Cruz, Gerson, Wesley, depois vocês vão falar todo mundo, Ayrton Lucas, e também Arrascaeta, Bruno Henrique e também o Arrascaeta. Então, o Flamengo coletivamente não estava bem e individualmente também os jogadores não estavam bem. Então não foi um problema só do Arrascaeta naquela partida. E aí o Mauro César cita ali, né, fala sobre essa questão do gol perdido, porque quando você vê ali o lance, eu não vou colocar aqui, não posso colocar porque pode dar problema aqui com direitos autorais, a Conmebol é bem chata com isso, né. E quando você vê o lance, o Arrascaeta, ele fica praticamente ele, o goleiro ali, né, e o zagueiro, o jogador do Central Córdoba, meio até que consegue acompanhar, tanto que quando ele chuta fraco ali, o goleiro defende, o jogador do Central Córdoba já estava chegando ali para poder fazer a cobertura.
Mas o Arrascaeta tinha total condição de fazer aquele gol. Na minha humilde opinião aqui pra vocês, aquele gol perdido pelo Arrascaeta foi puramente falha técnica. Não vejo como algo físico, como o Mauro César colocou ali. Não sei se o Mauro César estava dando uma opinião ou se foi informação que ele recebeu. Na minha opinião, aquilo ali que aconteceu no lance do Arrascaeta foi técnico. Eu acho que o Arrascaeta poderia ter tomado outras posições, outras decisões. Por exemplo, uma cavadinha. Porque o Arrascaeta tem qualidade pra isso, né? O goleiro já tava ali, já tava caindo. Poderia ter tentado driblar o goleiro. Ou um chute mais forte. O Arrascaeta não fez nada disso e ele chutou fraco. E aí, como o torcedor já está, né? Pô, como eu disse, um jogo importante, todo o contexto que envolvia o jogo. E aí a gente depois, em seguida, viu a postura do time em campo. Aí, poxa, deixa o torcedor chateado, né? Então é uma chance ali clara que, pra mim, o Arrascaeta não deveria perder. Mas perdeu, né? E aí não tem o que a gente fazer mais. A verdade é que o Arrascaeta deu a resposta ali pro Mauro César. Disse que não é atletismo, mas assim, concordo em alguns pontos, mas a gente também não pode deixar de reconhecer que o jogador tem que estar bem fisicamente, né? E eu acho, sinceramente, que nesse momento, eu sei que os jogadores se sentem incomodados, às vezes da forma como alguém da mídia trata o assunto, fala sobre determinada coisa, mas eu acho que os jogadores do Flamengo nesse momento têm que estar concentrados naquilo que virá pela frente. Acho que quando começa meio que responder ali a quem tá falando alguma coisa, como eu disse, eu sei que é chato às vezes, né? Você vê a pessoa falando mal ali de você, ou o que tá falando. Às vezes isso já é uma junção de outras coisas que o Mauro César falou, e aí meio que o cara fica cheio, né? E uma hora acaba respondendo. Mas eu acho que é um momento do Flamengo se concentrar, sabe? Naquilo que vem importante. A gente tem um jogo importante amanhã contra o Bahia. E depois teremos essa sequência de jogos que o Flamengo precisa vencer na Libertadores para poder se classificar. Então eu acho que a melhor resposta, pra resumir, que os jogadores podem dar, não só pra mídia, que a mídia é o de menos, mas pro torcedor do Flamengo, é dentro de campo. Acho que a melhor resposta é essa. Porque a partir do momento que eles mostrarem algo diferente daquilo que tá sendo falado deles, o próprio torcedor vai reconhecer e falar, pô, esse jornalista tá falando aí é besteira, não tem nada a ver com o que ele tá falando, porque olha só como o time tá se comportando, olha só como esses jogadores estão jogando. Então acho que a melhor resposta é dentro de campo. Porém, mais uma vez, eu entendo também que às vezes o jogador meio que fica ali, né, chateado, às vezes por estar ouvindo muita coisa. Mas, se eu fosse o Arrascaeta se concentra em jogar bola, que é o que você sabe fazer muito bem. Vi que os torcedores, a grande maioria ficou ao lado da Arrascaeta, gostou da resposta que ele deu, né? Não sei a sua opinião, então já peço até a opinião de vocês aí, deixa no comentário o que vocês acham disso, né? Já coloca aí nos comentários se você acha que o Mauro César foi mal, se você acha que o Arrascaeta também não deveria ter respondido, se você acha que o Arrascaeta foi bem em ter respondido, deixe sua opinião nos comentários. Mas é isso, cara, acho que a melhor resposta que os jogadores do Flamengo, não só o Arrascaeta, mas os jogadores do Flamengo pode dar nesse momento, jogadores, Felipe Luiz, José Boto, comissão técnica em geral, dentro de campo. Com uma postura diferente, que a gente tem que reconhecer daquilo que vem acontecendo nos últimos jogos. E aí o torcedor vai ser o primeiro a defender o Felipe Luiz, os jogadores, a partir do momento que a gente tiver uma boa resposta dentro de campo, né? Deixa sua opinião aí nos comentários, deixa o seu like também, que é muito importante, deixa a sua inscrição também, que vai me ajudar bastante. Estamos com a nova meta agora de 7.500 inscritos aqui no canal, então conto com vocês pra gente bater essa nova meta, beleza? Tamo junto, surgindo mais algum assunto aqui, eu trago pra vocês aqui, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!